Olá a todos, dando sequência ao nosso assunto de logaritmos, vamos ver hoje o que nós chamamos de consequências da definição. Nós vimos na aula passada a definição de logaritmo, né, que você tem os elementos logaritmando, você tem a base e você tem o logaritmo em si, que seria o nosso resultado. E a definição diz que toda base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então, com base nessa definição, nós vamos ver aqui hoje o que são as consequências dessa definição, tá? Então, admitindo-se válidas as condições de existência dos logaritmos, lembrando que as condições de existência são que o logaritmando seja maior do que zero, a base seja maior do que zero e também essa base tem que ser diferente de 1. Então, sempre que falar de condições de existência dos logaritmos, lembre dessas três condições aí. Temos então os seguintes casos especiais, o que nós chamamos de consequências da definição. Primeiro caso especial, ou a primeira consequência, é a respeito do logaritmo de 1. O logaritmo de 1, em qualquer base que você tenha, sempre será igual a zero. Por quê? Porque se você utilizar a definição, seria a elevado a zero igual a 1. E a gente sabe que todo número elevado a zero sempre é igual a 1. Então, por isso, chamado de consequência da definição, esse resultado a gente não precisa ficar aplicando mais lá naquela definição que nós vimos na aula passada. Já podemos colocar que o logaritmo de 1 sempre será igual a zero, independente qual base seja. Né? Segunda definição, segunda consequência é que quando você tiver um logaritmo em que o logaritmando e a base sejam iguais, sejam o mesmo valor, né, sempre o resultado, sempre o logaritmo será igual a 1. Então aí eu representei por logaritmo de A na base A, só para dizer que sendo A a base, sendo A o logaritmando, sempre será o mesmo valor. Isso por quê? Porque se você pegar o A elevado a 1, vai dar o próprio A, ou seja, em outras palavras, todo número elevado a 1 sempre é igual a ele mesmo. Outra consequência é o seguinte, é que quando você tiver no logaritmando uma potência, um número A elevado a K, e essa base do logaritmo for a mesma base da sua potência, mesma base A, sempre o resultado será o expoente dessa potência, certo? Então, mas é necessário que a base da potência seja igual à base do logaritmo, para que vale a consequência da definição. Então, isso porque se você pegar a base que é A elevado a K, vai dar o mesmo A elevado a K, que seria o nosso logaritmando. Então, eliminando-se as bases, você tem K igual a K, logo o logaritmo dessa potência sempre será o valor de K, certo? Então, são essas três consequências. Olha aí, em função dessas consequências, nós temos esses exemplos. Ó, logaritmo de 3 na base 3 é a mesma coisa que o logaritmo de 10 na base 10, que é igual ao logaritmo de 3,7 na base 3,7. Ou seja, em todos esses logaritmos aí, nós temos sempre a base igual ao logaritmando. Se a base é igual ao logaritmando, logo o valor do logaritmo sempre é igual a 1. Nessa segunda linha aí nós temos o logaritmo de 1 na base 3 é igual ao logaritmo de 1 na base 10, que é igual ao logaritmo de 1 na base 3,7. Todos esses logaritmos aí são iguais a zero, ou seja, todo e qualquer logaritmo de 1 em qualquer base sempre é igual a zero. Se você tiver uma potência, um logaritmo de potência como esse, log de 3 elevado a 9, na base 3. Então veja que a base da potência é igual à base do logaritmo. Logo, o expoente aí é o valor do logaritmo, ou seja, 9. Nós temos aí log de 10 elevado a menos 3, na base 10. Logo, a base da potência também é igual à base do logaritmo. Logo, o nosso logaritmo aí será menos 3. Então, nessas situações aí, não precisa você fazer cálculo, não precisa você ficar aplicando lá naquela definição. Já pode colocar o valor direto, ok? Bom,
Ainda como consequências da definição, sabemos que o logaritmo de k na base A é o expoente ao qual se deve elevar a base A para se obter o número k. Para isso, vale a seguinte igualdade, né? Se você tiver um número A, qualquer número A, elevado ao logaritmo de k na base A, como resultado também nós teremos apenas o valor do k. Então, observe que agora o nosso expoente é um logaritmo. Só que a base desse logaritmo é a mesma base da potência. Então, nessa situação, também vale como resposta apenas o número k. Então, em outras palavras, qualquer base, né, qualquer número elevado ao logaritmo de qualquer número k na mesma base da potência sempre será igual ao logaritmando do expoente, certo? Então, isso também é uma consequência da definição. Olha aqui, você tem 5 elevado a log de 3 na base 5. Logo, qual que é o valor? O valor é 3, certo? Se você tem 2 elevado a 1 mais log de 2 na base 6. Como aí você tem uma soma no expoente, você pode aplicar a propriedade das potências. Fica o 2 elevado a 1 vezes o 2 elevado ao log de 6 na base 2. 2 elevado a 1 é 2, e 2 elevado a log de 6 na base 2 é 6. Então, ficaria 2 vezes 6, que é igual a 12. Então, veja que aparentemente seria um logaritmo mais complexo, mas não. É apenas verificar a consequência da definição e você já tem o resultado. Esse aqui, 9 elevado a log de 5 na base 3. Fala, professor, mas aí as bases não são iguais. Não, não são, mas você pode deixar. Porque o 9 é 3 ao quadrado, elevado a log de 5, né, na base 3. Aí, esse 2 você pode trocar de posição com o log, né? O log estava fora do parênteses e o 2 dentro, aí você inverte. Aí fica 3 log de 5 na base 3 elevado ao quadrado. O 3 elevado ao log de 5 na base 3, a gente sabe que é 5. Elevado ao quadrado dará 25. Então, veja que quando aparentemente não estão na mesma base, você também pode utilizar as definições matemáticas e deixar com que fique parecendo a mesma base da potência e a mesma do logaritmo. Nesse caso, você tem 15 elevado a 1 menos log de 3 na base 15. Como aí é uma subtração no expoente, aplicando a propriedade da potência, ficaria 15 elevado a 1 dividido por 15 elevado a log de 3 na base 15. 15 elevado a 1 a gente sabe que é 15. E 15 elevado a log de 3 na base 15 é 3. Logo, 15 dividido por 3 é igual a 5. Tá certo? Então, essas são as consequências da definição. Então, consequência da definição, como eu falei, é apenas você aplicar o resultado de uma maneira mais direta, pois, no caso, a definição já nos garante os valores apresentados. Tá? Vamos falar agora sobre sistemas de logaritmos. Nossa, sistemas de logaritmo, o que seria sistemas de logaritmo? Sistema de logaritmo nada mais é que um conjunto de todos os logaritmos de uma determinada base. Entre os infinitos sistemas de logaritmos, nós temos 2 em especial, tá certo? Então a gente pode ter logaritmo aí em qualquer base, né? Desde que ela seja maior do que 0 e seja diferente de 1. Então se eu falar todos os logaritmos na base 2, é um sistema de logaritmo. Todos os logaritmos na base 5 é um sistema de logaritmo. Todos os logaritmos na base 1000 é um sistema de logaritmo. Mas 2 deles a gente utiliza e muito, tanto aqui nos fundamentos, como vocês utilizarão também na parte de cálculo diferencial. Tá? O primeiro é o sistema de logaritmos decimais, ou seja, é aquele que a base é 10. Tá? Inclusive, nas nossas calculadoras científicas atuais, aí, mais modernas, vocês podem ver que vocês têm logaritmos.
E aqueles logaritmos que vocês têm lá sempre é na base decimal e na base 10. E outra coisa também que na aula passada eu não falei, mas alguns até me questionaram no chat a respeito de um logaritmo que não aparecia a base, tá? Mas a questão de não aparecer a base é porque convencionou-se que quando a base for 10, não é necessário colocar a base 10, não é necessário indicar lá o 10. É a mesma coisa quando você tem uma raiz quadrada. A gente sabe que tem um 2 no índice, mas não se coloca. É a mesma coisa quando se divide por 1. Né? A gente não coloca, mas a gente sabe que todo número inteiro é dividido por 1. Né? Quando o expoente é 1 também a gente não coloca. Aqui no logaritmo a gente faz isso com a base 10. Então, eu escrever apenas log de x, eu já sei que é log de x na base 10, tá certo? Então, não apareceu a base, saiba que ela será 10. Tá? Então, log de x é o logaritmo decimal de x na base 10. Correto? Alguns exemplos, ó. Log de 1000, né? Então eu posso dizer que é log de 1000 na base 10. Se eu aplico a definição, 10 elevado a x igual a 1000, fatoro 1000, 10 ao cubo, já sei que o x seria 3. Ou seja, o log de 1000 na base 10 é igual a 3. Se você tem log de 1 centésimo, é log de 10 elevado a menos 2 na base 10, que é igual a menos 2. Né? Log de 1 é a mesma coisa que log de 1 na base 10, que é igual a 0. Log de 100 é a mesma coisa que log de 100 na base 10, que é igual a 2. O log decimal ele tem uma característica muito importante para nós. Por exemplo, ó, o primeiro aí, log de 1000 na base 10. Observe que ele tem 3 zeros, então o resultado é só 3. Certo? Ao log de 1 centésimo. 1 centésimo quer dizer que tem duas casas depois da vírgula, então quer dizer que seria expoente negativo. Então é menos 2. Log de 1, né? No caso, o log de 1, por definição, já é 0. O log de 100, ó, log de 100 tem 2 zeros, é 2. Se eu pedisse para vocês, quanto que é o log de 1000, né? De 1 milhão? Então, 1 milhão você vai saber que tem 6 zeros. Então, o log de 1 milhão na base 10 é 6. Não precisa você calcular nada, tá? Basta você contar os zerinhos aí e você já sabe quanto que é o logaritmo daquele múltiplo de 10 na base 10, correto? Outro sistema de logaritmos que a gente vai utilizar muito, talvez aqui na nossa disciplina de Fundamentos 2 nem tanto, mas no cálculo isso é imprescindível. A gente utiliza muito logaritmo natural, também chamado de logaritmo neperiano. E o logaritmo natural ou logaritmo neperiano, ele é aquele que possui como base o número irracional e. Esse número irracional e é o que nós chamamos de número de Euler. Tá? E Euler, em homenagem ao matemático, né, que possui esse nome, que introduziu esse número irracional lá no século XVIII, tá? E o seu valor aproximado é de 2,71828. Esse é o valor de E, tá certo? É o número de Euler. Então, onde tiver o Ezinho, saiba que é esse valor. E o logaritmo natural também de um número x, ele pode ser indicado por apenas ln de x. Então, ln de x seria a mesma coisa que log de x na base e, certo? Mas não se usa o log para o logaritmo natural, se usa o ln. Então, ln de x, logaritmo natural de x, tá certo? Alguns exemplos, ó. ln de e é igual a log de e na base e, que é igual a 1. ln de 10 seria log, né, de 10 na base e, que seria aproximadamente 2,3.
Tá? No caso aí seria o número, né, aproximado, que é o número de Euler, que é 2,78 alguma coisa. O ln de E elevado ao cubo é o log de E elevado ao cubo na base E, que dá 3. Observação, aí ficou os ln's, aí ficou maiúsculo, mas geralmente a gente utiliza letra minúscula, tá certo? Outra observação também que pode aparecer nos nossos exercícios aí é o chamado cologaritmo. Tá? Chama-se cologaritmo de A na base B. Em símbolos a gente vai representar assim, ó, colog, tá? Colog de cologaritmo, colog de A na base B, será apenas o oposto do logaritmo de A na base B. Eu disse oposto. Oposto é quando você apenas troca o sinal do número ou do valor, certo? Então, ó, colog de A na base B é menos log de A na base B. Então, só muda o sinal. Então, ó, se você tivesse o colog de 8 na base 2, basta você escrever menos log de 8 na base 2. Se você resolver o log de 8 na base 2, pela definição, você vai ver que 2 elevado a x é igual a 8, fatora o 8 dá 2 ao cubo. Você dizer que o x seria igual a 3. Como é o oposto, então o colog de 8 na base 2 é igual a menos 3. Tá? O colog de 1 nono na base 3. Então, é menos o logaritmo de 1 nono na base 3. Então, o logaritmo de 1 nono na base 3 você resolve pela definição, ficaria 3 elevado a x igual a 1 nono, fatora 1 nono, daria 3 elevado a x igual a 1 terço elevado ao quadrado. Você iria inverter, ficaria 3 elevado a x igual a 3 elevado a menos 2, que seria o logaritmo de 1 nono, seria menos 2. Como aí é o oposto de menos 2 é mais 2. Então, fazer cologaritmo é apenas você ter aí o oposto do logaritmo do mesmo valor. E, vamos falar aqui então dos logaritmos naturais, que é o sistema de logaritmo que nós vamos estar trabalhando aqui neste momento. Então, o que são os logaritmos decimais? Os logaritmos decimais são os logaritmos de base 10, tá? Como já disse agora há pouco. E o primeiro a utilizar esses logaritmos decimais foi o matemático inglês Henry Briggs, de 1561 a 1631. Foi ele também quem construiu a primeira tábua de logaritmos decimais. Tá? Então, existe uma tábua de logaritmos decimais onde a gente consegue encontrar o valor do que nós chamamos de mantissas, que é a parte decimal dos valores desses logaritmos decimais. Tá? E essa tábua de logaritmo, eu coloquei aqui uma parte dela. Aqui eu tenho os valores dos logaritmos de 1 a 37, depois faz pular para 99 e 100. Só que isso aí tem uma tabela que vocês podem ver muito mais valores. Eu vou estar disponibilizando para vocês depois. Tá? Então, ó, veja que se o n for 1, o logaritmo de 1 na base 10 é 0, como a consequência da definição. Se o n for 2, então o logaritmo de 2 na base 10 será 0,301. O logaritmo de 3 vai ser 0,477. O logaritmo de 4 vai ser 0,602, e assim vai. Então, nesses logaritmos decimais aí, vocês não vão precisar calcular o valor do logaritmo. Vocês vão apenas na tabela procurar qual é o valor. Então, essa tábua de logaritmo que eu vou estar disponibilizando será muito importante para a gente estar observando os nossos valores. Nos exercícios, nos exemplos daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês como vocês devem estar olhando esses valores na tábua de logaritmo, certo? Então, ó, só a título de informação, ó, se eu pergunto para vocês, qual é o logaritmo de 13? Então, você vai lá na tabela e olha, ó, log de 13, procura o n igual a 13, o resultado está lá, o log de n é 1,114. Então,
o log de 13 é 1,114. Ou, se você preferir escrever na forma de potência, né? Você pode escrever assim, ó, 10 elevado a 1,114 é igual a 13. O que isso significa? Que seria, usando a definição, 10 elevado a 1,114, que seria o nosso x, que seria o nosso logaritmo, é igual a 13. Ah, se eu pergunto quanto que é o logaritmo de 35? Então, olha lá na tabela, o logaritmo de 35 é 1,544. Ou, se você pegar o 10 e levar a 1,544, você vai ter exatamente 35, certo? Veja nos exercícios como a gente usa isso. Ó. Calcule os logaritmos decimais. Log de 10. Na base 10 não precisa, né? Base e logaritmando iguais quer dizer que vai dar 1. Logaritmo de 10.000 na base 10. O que eu disse agora há pouco? É só você contar os zeros. Quantos zeros tem aí? 4? Então, o log de 10.000 é igual a 4. Ao log de 10 elevado a 13, a base da potência é igual à base do logaritmo. Então, o valor do logaritmo é o expoente. Então, é 13. Se você tem log de 10 elevado a menos 30 na base 10, então também é só o expoente, menos 30. Log de 0,000001 na base 10. Quantas casas decimais você tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é decimal, seria menos 6. Então não precisa nem calcular, ó. É só indicar, certo? Agora sim, ó, consultando a tábua de logaritmos, calcule. Vamos supor que nós tenhamos que calcular quanto é o logaritmo de 60 na base 10, mais logaritmo de 31 na base 10, menos o logaritmo de 5 na base 10. Aí você vai ter que ir lá na tábua. Tá? Olha a tábua, eu vou passar essa tábua aqui para vocês, ó, essa tabela. Tá? Aí você vai lá e olha, quanto que é, procura o n igual a 60, que é o primeiro. Quanto que é o n igual a 60? Está lá na terceira coluna, em amarelo, ó. 1,7785151. Vai e substitui esse logaritmo de 60 por esse valor. Quanto que é o log de 31? Então, 31, n igual a 31. Vai lá e procura 31. É 1,491362. Ah, quanto que é o log de 5? É 0,69897. Então, pega esses valores e substitua aqui, ó. Log de 60 é 1,778151. Mais log de 31 é 1,491362. Menos o log de 5 é 0,69897. Né? Substituiu, somou, subtraiu, você já encontra o valor. Então, o valor dessa soma aí do log de 60 mais log de 31 menos log de 5 é 2,570543. Aí eu coloquei todas as casas decimais da tabela de logaritmos, tá? Mas em geral a gente pede 3 casas, 2 casas, conforme vier o exercício a gente usa menos casas decimais aí, ok? Olha esse segundo exemplo, ó. Ele está na forma de potência, ó. 10 elevado a 0,903 mais 10 elevado a 1,505 menos 100 elevado a 0,69. Aí, vamos consultar na tabela de logaritmo. Como nós temos aí agora em forma de potência, o que nós temos que procurar? Aonde que o log é 0,903? Então, a gente vai procurar o valor do expoente lá no log. Ó. Então, ó, se você verificar lá na tabela, você vai ver que 0,903,09, que aí está com menos casos desse, é o logaritmo de 8. Então, esse 10 elevado a 0,903 nada mais é do que 8, tá certo? Depois, mais 10 elevado a 1,505. Então, procura lá aonde tem o 1,505. Você vai ver que 1,505 é o 32. Então, esse valor aí é 32. Depois você tem
100 elevado a 0,69. Agora, aí a base está 100. Nossa tábua de logaritmo é base 10. Então, esse 100 é 10 ao quadrado. Ficaria 10 ao quadrado elevado a 0,69. Então, 2 vezes 69 vai dar 1,38 ou 380. Aí você vai lá e procura. Aonde está 1,380? Ah, é o logaritmo de 24. Então, aí você vai substituir esses valores aí pelos n's que você encontrou lá na tabela. Então, 10 elevado a 0,903 é 8. 10 elevado a 1,505 é 32. E 10 elevado a 1,38 ou 1,380 ou 100 elevado a 0,69 é o 24, certo? Aí, somou, subtraiu, você já tem o valor da sua soma. Então, aí o valor dessa potência, dessa soma aí, seria nada mais, nada menos que 16. Tá? Olha esse exemplo aqui também. Os valores de x e y tais que 10 elevado a x seja igual a 26 e 1000 elevado a y seja igual a 15. Então, qual é o valor de x e qual é o valor de y? Vamos por partes. Vamos fazer primeiro o logaritmo de x, o valor de x. Então, 10 elevado a x igual a 26 é a mesma coisa que logaritmo de 26 na base 10 igual a x, que, se aplicar a definição, dá 10 elevado a x igual a 26. Aí você vai na tabela e olha, quem é o logaritmo de 26? O logaritmo de 26 é 1,414973. Isso significa que o nosso x é 1,414973. Pronto, já encontramos o valor do x. Para encontrar o y, como é log, como é 1000 elevado a y igual a 15, seria log de 15 elevado a 1000, log de 15 na base 1000 igual a y. 1000 é 10 ao cubo, então fica log de 15 na base 10 ao cubo igual a y. Se a gente fosse aplicar a definição, ficaria 10 elevado ao cubo elevado a y, tá certo? No caso, igual a 15. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos passar apenas o 3, tá? Lá como expoente. Aí ficaria log de 15 na base 10 igual a y ao cubo. Tá? Aí você vai procurar na tabela aonde o log de 15, no caso, na base 10, é 1,176091 e substitui. Fica 1,176091 igual a y ao cubo, aí esse y ao cubo passa em forma de raiz. Vai dar, então, y igual a 1,055553. Então, a consulta na tabela aqui é muito importante para você estar calculando o valor dos seus logaritmos. Tá? Então, sempre tenha a tabela à mão para você poder estar calculando. Outra coisa também que vai nos ajudar bastante é a propriedade dos logaritmos. Sempre nós temos que conhecer as propriedades dos logaritmos para tornar mais simples algumas resoluções de exercícios, de alguns valores, caso a gente não tenha o valor na nossa tabela ou na nossa tábua. Tá? São apenas 3 propriedades. E elas são muito parecidas com as propriedades das potências. Como vocês já sabem as propriedades das potências, vai ficar muito fácil aqui para a gente conhecer também as propriedades dos logaritmos. Então, o logaritmo ele tem uma particularidade muito importante, que é transformar as operações mais complexas em operações mais simples, como nós já falamos na aula passada, que era o objetivo dos logaritmos. Então, por exemplo, transformar multiplicações em adição, divisão em subtração, potenciação em multiplicação, radiciação em divisão e assim por diante. Tá? E as propriedades eles vêm
para fazer isso daí. Primeiro, ó, vamos calcular o valor do log de 21, só para vocês terem uma ideia. Então, a partir dos valores do log de 3, que se você olhar lá na tabela, né, na tábua de logaritmo, você vai ver que o log de 3 é 0,477 ou 0,477. E se você ver que o logaritmo de 7 é 0,845, tá? Se você pegar o log de um e o log de outro, né? Então, log de 3 é 0,477, significa que 10 elevado a 0,477 é igual a 3. O log de 7 é 0,845, significa que 10 elevado a 0,845 é igual a 7. Se você vai calcular o log de 21 e dizer que é igual a x, você iria fazer 10 elevado a x igual a 21, certo? Então, 10 elevado a x seria a mesma coisa que 3 vezes 7. Você, no caso, transforma o 21 numa multiplicação. E você sabe que 3 vezes 7, né? Se você colocar ali na potência, você vai dizer que 10 elevado a x é 10 elevado a 0,477, que é o valor de 3, que nós vimos aí acima, e 10 vezes 10 elevado a 0,845, que é o valor de 7. E como nós vimos que multiplicação de potências de mesma base, a gente deve conservar a base e somar os expoentes. Então, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 0,477 mais 0,845. Somando aí os expoentes, ficaria, no caso, você pode eliminar as bases já, vai dizer que x é 0,477 mais 0,845, que dá 1,322. Ou, em outras palavras, a gente pode dizer que o logaritmo de 21 é igual a 1,322, tá? Ou você pode fazer direto, ó, que log de 21 é a mesma coisa que log de 3 vezes 7, e é a mesma coisa que o log de 3 mais o log de 7. Né? Se você for na tabela, você vai ver que tem exatamente esse valor. Isso, tá, nos dá como base para a gente dizer que, de modo geral, que o logaritmo do produto de dois números, numa mesma base, tá, é a soma dos logaritmos desses números, sempre na mesma base. Tá? Aqui ele fala a soma de dois números, mas pode ser dois ou mais números. Se a base for a mesma, sempre você vai somar os logaritmos. Ó. Então, o logaritmo de x vezes y na base A é o logaritmo de x na base A mais o logaritmo de y na base A. Tá? Então, como eu acabei de dizer, para o produto de 3 de mais fatores, a propriedade vale do mesmo jeito. Então, logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, correto? Agora vamos ver algo inverso. A partir do log de 2, que se você olhar lá na tabela é 0,301, e o log de 13, que se você olhar na tabela é 1,114, vamos calcular o log de 26 e também o log de 2000. Primeiro vamos ao log de 26. Se você fizer 2 vezes 13, você vai ter log de 2 mais log de 13. Log, né? O log de 2 é 0,301, mais o log de 13 é 1,114, somando dá 1,415. Portanto, o log de 26 é igual a 1,415. Se você quiser fazer o log de 2000, log de 2000 é a mesma coisa que 2 vezes 1000, que dá os nossos 2000. Então, vai ficar log de 2 mais o log de 1000. O log de 2 é 0,301. O log de 1000 na base 10 tem 3 zeros e apenas 3. Então, somando, vai ficar log, né, de 2000 igual a 3,301. Certo? Se nós quisermos transformar
no único logaritmo e também calcular o valor de uma expressão. Nós temos aí log de 4 mais log de 5 mais log de 50. Tá? Então, se a gente deseja escrever tudo num logaritmo só, basta, como é uma soma, né? Basta você escrever log do primeiro logaritmando, que é 4, vezes o segundo logaritmando, que é 5, vezes o terceiro logaritmando, que é 50, na mesma base 10. Então, multiplicando tudo, vai dar, né, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 50 daria 1000, né? Mas, vamos fazer aqui, log de 4 mais log de 5 mais log de 50 é a mesma coisa que log de 1000. E log de 1000, como nós temos 3 zeros aí, o valor dele é exatamente 3, correto? Vamos agora ao logaritmo do quociente, é a segunda propriedade. Vamos calcular o valor do logaritmo de 3 dividido por 2, a partir dos valores do log de 2, que a gente já conhece, está lá na tabela, que é 0,301, e do log de 3, que é 0,477. Log de 3 na base dividido por 2, a gente pode escrever assim, o log de 2, né, que seria 10 elevado a 0,301, que é o nosso 2, e o log de 3, a gente pode escrever assim, que é o 10 elevado a 0,477, que é o nosso 3. Então, escrevendo na forma de divisão, log de 3 dividido por 2 igual a x. Seria 10 elevado a x igual a 3 dividido por 2. Agora, vamos substituir esse 3 e esse 2 pelas nossas potências lá de cima. Fica 10 elevado a x igual a 3 dividido por 2, que vai ficar 10 elevado a 0,477 dividido por 10 elevado a 0,301. Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, fica 0,477 menos 0,301. Desse modo, o nosso x, né, vai dar 0,176. Assim, a gente pode dizer que o log de 3 dividido por 2 é a mesma coisa que o log de 3 menos o log de 2, que resulta em 0,176. De modo geral, a gente pode dizer que o logaritmo do quociente, tá, de 2 ou mais números numa certa base, é a diferença dos logaritmos desses números na mesma base. Ou seja, sempre que você tiver uma divisão no logaritmando, você vai fazer o log do numerador menos o log do denominador. Então, da divisão passa para a subtração. Então, log de x dividido por y na base A é igual ao log de x na base A menos o log de y na base A. Veja os exemplos. Tá? Sabendo que o log de 2 é 0,301, vamos obter o log de 5. Como que a gente pode obter o log de 5 a partir do log de 2? A gente pode fazer assim, log de 5, escrever na forma de divisão. 5 é a mesma coisa que 10 dividido por 2, correto? Aplicando a propriedade, log de 10 dividido por 2 é log de 10 menos log de 2. O log de 10 na base 10 é 1, menos o log de 2 na base 10, como está no enunciado, é 0,301. Nesse caso, a gente já pode afirmar que o log de 5 é 0,699. E se você for lá na tábua de logaritmos, você vai confirmar esse valor, certo? E a terceira e última propriedade, que é o logaritmo da potência. Tá? Vamos calcular aqui o valor do logaritmo de 3 elevado a 4, a partir do valor do logaritmo de 3, que a gente sabe pela tábua de logaritmos que é 0,477. Então, como você pode proceder? Você teria log de 3, como na definição é 0,477, né? Isso significa que 10 elevado a 0,477 dá igual a 3, que é o nosso valor de 3. Então, log de 3 elevado a 4 na base 10 é igual a x,
aplicando a definição, ficaria 10 elevado a x igual a 3 elevado a 4, que só aplicamos a definição. Então, 10 elevado a x é igual. Quem é o 3? O 3 é 10 elevado a 0,477. Então, a gente substituiu o 3 aí, elevado a 4. Tá? Assim, nós vimos que na potência de potência você conserva bases e multiplica os expoentes. Como as bases já são iguais, aí a gente já pode eliminar, elimina o 10 com o 10, fica x igual a 4, que multiplica 0,477. Assim, a gente pode dizer que o logaritmo de 3 elevado a 4 será igual a 1,908. Então, basta a gente dizer que o log de 3 elevado a 4 é igual a 4 vezes o log de 3. Então, só multiplicou aí. De maneira geral, também, a gente pode dizer que o logaritmo de uma potência é igual ao produto do expoente da potência pelo logaritmo da base. Ou seja, em outras palavras, logaritmo de x elevado a k na base A, basta você pegar esse k, que é o expoente, e multiplicar pelo logaritmo de x na base A, certo? Então, só de potência vira fator. Olha o exemplo. Tá? A partir do log de 3, que a gente sabe que é 0,477, calcular o log de 0,009, ou de 9 milésimos, tá? Na base 10. Então, logaritmo de 9 milésimos, transformando isso aqui em divisão ou em fração, seria log de 9 sobre 100. Na verdade, aí seria sobre 1000, tá? Faltou um zero. Que vai dar, acho que foi digitado errado lá. Então, seria 9 centésimos, tá? Foi digitado errado lá, é log de 9 centésimos. Então, ficaria log de 9 menos log de 100, tá? Igual log de 9, fatorando 9, é 3 ao quadrado. Log de 100 na base 10 é 2, já foi calculado direto aí o log de 100. Então, esse 2, que é o expoente desse 3, ele passa a ser o fator. Então, fica 2 vezes o log de 3 menos 2. O log de 3 foi dado lá no início, então fica 2 vezes 0,477 menos 2. Vai ficar 0,954, que seria o 2 vezes o 0,477, menos o 2. Logo, o log de 9 centésimos seria menos 1,046, tá? Então, nesse caso aqui, só corrigindo aqui rapidinho, aqui seria log de 9 centésimos, certo? Pronto, agora sim, 9 centésimos. Então, aí está aplicado a propriedade da potência. Então, essas três propriedades aí, logaritmo do produto, logaritmo da soma, logaritmo do produto, logaritmo do quociente, logaritmo da potência, sempre deve estar nos acompanhando aí na resolução dos nossos exercícios, certo? Então, vou estar também postando depois algumas atividades que vocês deverão estar utilizando tanto as consequências da definição, como também as propriedades dos logaritmos. Até a nossa próxima aula.